Olá a todos, vamos agora dar início ao nosso primeiro módulo sobre tendências pedagógicas. Neste módulo eu vou trazer a abordagem em exercícios, mas antes eu já vou trazer um bônus para você. Eu vou trazer uma abordagem teórica, trazendo as especificidades sobre o tema tendências pedagógicas. A temática de tendências pedagógicas é uma temática bastante recorrente em prova, é uma temática bastante cobrada e que é regra. O tema cai em qualquer prova para concurso para professor. Nós vamos ter lá tendências pedagógicas ou pensamento pedagógico brasileiro, vamos ter lá o nome concepções pedagógicas. Deste modo, você precisa saber sobre o tema. No entanto, ainda é presente a quantidade de muitos candidatos que têm muitas dúvidas em relação ao tema, candidatos que ainda não se apropriaram das especificidades da temática e de questões elementares, de questões básicas, como, por exemplo, classificação das tendências pedagógicas. Deste modo, nesse primeiro bloco, eu quero aqui trazer a abordagem de aspectos elementares, de aspectos conceituais que giram em torno da temática de tendências pedagógicas. Vou abordar nesse módulo, nesse primeiro bloco, na verdade, questões relacionadas ao conceito do que é tendência pedagógica e também vou apresentar a classificação das tendências pedagógicas. E no segundo momento, nos módulos seguintes, eu vou trazer para vocês as características de cada concepção e vamos finalizar com a resolução das questões. A minha sugestão é que você imprima o material, acompanhe a aula com o material em mãos e também tenha sempre aí um caderno do lado para você fazer as suas anotações. Então, gente, vamos lá esclarecer todas as nossas dúvidas e aprender sobre tendências pedagógicas na prática escolar? Vamos? Grita aí na sua casa, bora! Então vamos lá. Vamos lá, gente. Primeiramente, para a gente entender, né, esse conceito de tendência pedagógica, para nós entendermos o que é uma tendência pedagógica, primeiramente vamos entender o conceito da palavra. O que é uma tendência? Nós temos a seguinte definição. A tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma. A tendência se constitui em predisposição, em uma propensão. Quando olhamos, por exemplo, para o mundo da moda, quando olhamos, por exemplo, para o mundo da música no contexto atual e em contextos anteriores, nós sempre vamos perceber que em um determinado período da nossa história, um determinado tipo de música prevalecia, uma determinada forma de se vestir prevalecia. Isso é a tendência. Então, a tendência diz respeito àquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma. Da mesma forma como temos uma tendência no mundo da música, no mundo do esporte, no mundo da moda, no campo da educação, nós também temos aquilo que nós chamamos, né, aquilo que a literatura chama de tendências pedagógicas. Desta forma, uma tendência pedagógica, ela vai se referir a um mesmo tipo de pensamento que determinados grupos adotaram em uma mesma época como concepção de educação. Fazendo uma análise com o histórico da educação brasileira, nós vamos perceber o seguinte: nós temos educação formal no Brasil sendo realizada desde a chegada dos jesuítas no Brasil. Desde a chegada dos jesuítas até o momento, nós tivemos diversos percursos históricos. Em cada momento da história da educação, nós tivemos uma forma de se conceber a educação. Em cada momento da história da educação, nós tivemos uma concepção de mundo, uma concepção de educação que determinados grupos adotaram como sendo necessária para aquele período. Se olharmos, por exemplo, o período dos jesuítas, nós vamos ver que no período dos jesuítas, a concepção de educação era diferente da concepção que se tem na atualidade. É claro de que, ainda na atualidade, nós temos reflexos dessas concepções antigas. No entanto, o conceito central que eu quero que você entenda em relação à tendência pedagógica é de que a tendência pedagógica é justamente isso, um mesmo tipo de pensamento que determinados grupos adotaram em uma mesma época como sendo concepção de educação. E à luz da literatura, nós vamos ter ao longo da história da educação algumas classificações, né, de tendências pedagógicas que caracterizaram a concepção de educação de um determinado momento. Desta forma, nós vamos ter três autores no campo da literatura
da pedagogia, nós vamos ter 3 autores que vão tratar de concepções pedagógicas que vigoraram no Brasil em determinado período. E nós temos 3 autores que são eles: Libânio, nós temos Saviani e nós temos também Lucchesi. Esses 3 autores, eles são os mais cobrados em prova. Deste modo, eu quero trazer aqui para vocês as classificações das tendências pedagógicas segundo esses autores. E vamos começar então com a classificação de Libânio, tá bom? Libânio, ele classifica as tendências pedagógicas em 2 grupos. Para Libânio, há as concepções pedagógicas liberais e as concepções pedagógicas progressistas. Observe que cada uma dessas concepções, elas predominaram em um determinado momento da história da educação do nosso país, como sendo uma concepção de educação adotada para aquele período. E segundo Libânio, nós temos as concepções liberais, que são a pedagogia tradicional, nós temos a pedagogia renovada progressivista, e aqui fica atento, tá bom? Porque em prova, a concepção ou a pedagogia renovada progressivista, ela pode aparecer com outras nomenclaturas. A pedagogia renovada progressivista pode ser chamada de pedagogia pragmática, pode ser chamada de pedagogia renovadora ou renovada diretiva, pode ser chamada de pedagogia renovadora progressista, e aí cuidado para não confundir com o grupo das progressistas, pode ser chamada também de pedagogia ativa e pode ser chamada também de escola nova. Então, todos esses nomes referem-se a uma mesma concepção, a pedagogia renovada progressivista. Então, a pedagogia renovada progressivista está no grupo das pedagogias liberais. Continuando, dentro das pedagogias liberais, nós temos também a pedagogia renovada não diretiva e nós temos também a pedagogia tecnicista. Já no campo das pedagogias progressistas, nós temos 3: a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Esta é a classificação de Libânio. Aí surge uma pergunta, né? Por que são chamadas de pedagogias liberais e por que são chamadas de pedagogias progressistas? Vou aqui passar o slide e aí a gente volta depois nas classificações de Saviani e nas classificações de Lucchesi. Por que são chamadas de pedagogia liberal? É importante pontuar que, segundo Libânio, o termo liberal não tem um sentido de algo avançado e democrático ou aberto como costuma ser usado, tá bom? Então já nós temos que aí desmistificar esse conceito. Pedagogias liberais não tem esse sentido democrático, não tem esse sentido aberto, tá bom? As pedagogias liberais, elas estão vinculadas ao liberalismo enquanto sistema econômico, tá? A pedagogia liberal tem como principal característica a de que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Na perspectiva da pedagogia liberal, os indivíduos eles precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual. Na pedagogia liberal, a ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. Então, são pedagogias que não levam em conta o contexto social, tá? São pedagogias que não levam em conta as diferenças sociais. Prega a ideia de igualdade, mas desconsidera a desigualdade de condições. Um outro ponto importante em se tratando das pedagogias liberais é de que a pedagogia liberal são pedagogias de cunho acrítico, tá bom? São pedagogias de cunho acrítico. São pedagogias que visam a manutenção do status quo, que visa a manutenção das estruturas sociais vigentes. E essa pedagogia foi bastante presente no início do processo de institucionalização da educação formal no Brasil. Aí uma pergunta, ainda é presente na educação brasileira? Sim, ainda é presente. E por que é presente? Porque Libânio vai dizer nesse livro, Democratização da Escola Pública, ele vai pontuar que nenhuma tendência pedagógica, ela manifesta-se em sua forma pura, tá bom?
Nenhuma tendência pedagógica manifesta-se em sua forma pura. O que isso significa? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que uma escola é 100% tradicional, uma escola é 100% tecnicista, uma escola é 100% crítico social dos conteúdos. Então, nenhuma tendência pedagógica manifesta-se em sua forma pura. Querendo ou não, nós vamos ter no âmbito da prática educativa, né, nós vamos ter no âmbito da escola, manifestações de elementos de cada concepção pedagógica. Então, mesmo, por exemplo, um sistema de ensino adotando uma concepção progressista, em alguns momentos nós vamos ter ali elementos de concepções tradicionais, por exemplo. Então, por isso, Libânio afirmar que nenhuma concepção pedagógica manifesta-se em sua forma pura. Então, as pedagogias liberais, denominadas por Libânio, recebem essa classificação e elas são liberais por essas questões que eu acabei pontuando para vocês. E cuidado em prova, porque é muito comum as bancas associarem essa questão de pedagogia liberal à democracia, tá bom? É muito comum as bancas associarem essa questão da pedagogia liberal a algo avançado, a algo aberto. E cuidado, essa perspectiva liberal das pedagogias liberais está associada ao sistema econômico, tá certo? E vamos agora entender por que, segundo Libânio, elas são denominadas de pedagogias progressistas. Lembrando que no grupo das pedagogias liberais nós temos a pedagogia tradicional, nós temos a pedagogia renovada progressivista, nós temos a não diretiva e nós temos a tecnicista. E nós temos também as pedagogias progressistas, que são três: a libertária, a libertadora e nós temos também a crítica social dos conteúdos. O termo progressista, ele é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Na perspectiva da pedagogia progressista, a escola ela é considerada parte da sociedade, dessa forma ela não é neutra. As suas práticas elas são articuladas com o contexto social, histórico e econômico. A pedagogia progressista, Libânio vai pontuar isso, ela não tem como se institucionalizar numa sociedade capitalista. Dessa forma, as pedagogias progressistas elas se constituem como sendo um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Então, são pedagogias que lutam contra a manutenção das estruturas sociais vigentes. São pedagogias que estão articuladas ao contexto social, histórico e econômico. Entende que a educação está dentro desse contexto e dentro desse contexto pode agir para transformar, como também pode agir para conservar. Então, uma característica central das pedagogias progressistas é justamente o cunho crítico, né? Enquanto as pedagogias liberais é de cunho acrítico, as pedagogias progressistas possuem cunho crítico. E lembrando que dentro dos grupos das progressistas nós temos três, que é a pedagogia libertária, a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Em cada uma dessas concepções pedagógicas, sejam elas pedagogias liberais ou pedagogias progressistas, nós temos uma forma que se vê o papel da escola, nós temos uma forma como os conteúdos de ensino eles são vistos, nós temos uma forma de avaliação, nós temos os pressupostos de aprendizagem, nós temos quais são as principais metodologias. Tudo isso características de cada uma dessas concepções pedagógicas. Então, em cada uma delas, esses elementos eles são vistos sob uma ótica diferente, bem como também a relação professor-aluno, né? Bem como também as estratégias de ensino e outros elementos que nós vamos abordar no decorrer dessas aulas. Então, esta é a classificação de Libânio para as tendências pedagógicas, tá bom? Então, Libânio classifica aí em dois grupos, liberais e progressistas. E nós temos também a classificação de Demerval-Saviani. Saviani, ele conceitua e ele classifica as tendências pedagógicas da seguinte forma. Para Saviani, nós vamos ter as pedagogias não críticas, e dentre essas pedagogias não críticas, nós temos a pedagogia tradicional, nós temos a escola nova, e a escola nova aqui vai abarcar tanto a renovada diretiva, quanto a não diretiva. E nós temos também a tendência tecnicista. Então, segundo Saviani, estas
são pedagogias não críticas. Nós temos também as pedagogias crítico-reprodutivistas, tá? E essas pedagogias crítico-reprodutivistas, elas entendem que a educação está localizada dentro de um contexto social e de que, mesmo estando dentro de um contexto social, a educação acaba por reproduzir aquilo que já está posto, não age para transformar. E nós temos algumas teorias dentro das pedagogias crítico-reprodutivistas, que é a teoria da violência simbólica, do aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola dualista. Então nós temos essa classificação para Saviani. Pedagogias não críticas, pedagogias crítico-reprodutivistas. E para isso nós temos na perspectiva de Saviani uma teoria crítica da educação, que é a PHC, a pedagogia histórico-crítica. E a pedagogia histórico-crítica, ela se assemelha a pressupostos das pedagogias progressistas. Então, esta é a classificação de Saviani para as tendências pedagógicas. Nós temos também Lucchesi. Lucchesi vai falar em tendências filosófico-políticas para se compreender a educação. E aí no seu material, eu coloquei para vocês algumas pontuações de cada concepção pedagógica segundo Libânio e coloquei um quadro resumo da perspectiva de Saviani para se compreender a educação, as tendências filosóficas. Então, eu sugiro que você leia esse material e que a partir da leitura desse material você realize a construção dos seus esquemas para você poder estudar. E vou aqui apresentar de modo geral, né, a classificação das tendências filosófico-políticas segundo Lucchesi. Vamos lá? Slide na tela. E nós temos a seguinte classificação das tendências pedagógicas segundo Lucchesi. Lucchesi ele vai classificar as tendências filosófico-políticas em 3. Nós vamos ter em Lucchesi a educação para a redenção, daí nós vamos ter a chamada educação redentora. Nós vamos ter a educação como reprodução, daí nós vamos ter a educação reprodutora e a educação como transformação da sociedade, que é a educação transformadora. A perspectiva de Lucchesi, né? A perspectiva de Lucchesi da educação para a redenção ou da educação redentora, ela é uma concepção, de certo modo, otimista com relação à educação. Essa é a perspectiva de Lucchesi, né? Uma concepção otimista da educação. Na perspectiva de Lucchesi da educação para a redenção ou da educação redentora, a educação ela é vista como a cura da sociedade de suas mazelas. E na perspectiva da educação redentora, a educação vai agir aí para adaptar os indivíduos ao modelo ideal de sociedade. Essa é a perspectiva da educação redentora. Na perspectiva da educação para a redenção, segundo Lucchesi, a educação ela não sofre interferência da sociedade. Na perspectiva da educação redentora, é ao contrário. Na perspectiva da redenção, é a sociedade que interfere nos destinos do todo social. Então, essa é a perspectiva redentora, uma perspectiva funcionalista, né, para se entender a educação. Nós temos também uma segunda tendência filosófico-política, que é a perspectiva da educação como reprodução, ou a educação redentora. Essa perspectiva, ela não propõe uma prática pedagógica, mas apenas demonstra como atua a educação dentro da sociedade. A perspectiva da educação como reprodução visualiza que a educação acaba reproduzindo o modelo vigente. E qual é o modelo vigente? O modelo vigente é o modelo capitalista. Então, a escola atua reproduzindo esse modelo. Nessa perspectiva da educação reprodutora, não há possibilidade de mudança por meio da educação. Então, nós temos aqui, na perspectiva da redenção, nós temos um certo otimismo pedagógico, né? A educação como cura para tudo, a educação como possibilidade para mudar tudo. E na perspectiva da reprodução, nós temos um pessimismo pedagógico, né? Então, nós temos aqui esse pessimismo de que não se pode mudar nada com a educação. Então, estas são as características da educação para a redenção e da educação como reprodução. E nós temos uma terceira vertente, segundo Lucchesi, uma terceira tendência filosófico-política, que é a educação como transformação da sociedade. E essa perspectiva da educação como transformação,
ela também é chamada de teoria crítica da educação. Na perspectiva da educação como transformação da sociedade, essa perspectiva ela compreende a educação dentro de seus condicionantes e age estrategicamente para a transformação. Então, reconhece que a educação está dentro de um modelo social, reconhece que a educação está dentro de um modelo econômico, sofre influência desse contexto e pode agir de modo estratégico para transformar ou conservar esse contexto. Então, a perspectiva da educação como transformação, ela rebate esse otimismo ilusório da perspectiva redentora, bem como também rebate esse pessimismo imobilizador da educação como reprodução, aquela que entende que a educação não pode transformar nada. Muito pelo contrário, a perspectiva crítica, a perspectiva transformadora, entende que a educação pode agir, estrategicamente, a escola pode agir estrategicamente para transformar esse contexto, bem como também para conservar. Esse projeto inovador, esse projeto de transformação, pode ser um projeto transformador, como também pode ser um projeto conservador. Então, essas são as classificações das tendências pedagógicas segundo Libânio, segundo Saviani e segundo Lucchesi. E nós vamos agora partir para o próximo bloco, onde eu vou trabalhar com vocês as especificidades de cada concepção pedagógica. Eu vou abordar de modo bastante pontual e objetivo, é um bônus para você, uma teoria, para você. Eu vou abordar de modo bastante pontual as características da concepção tradicional, renovada diretiva, não diretiva, tecnicista, libertária, libertadora e crítico-social dos conteúdos. Vou mostrar em cada bloco o papel da escola em cada tendência pedagógica, a forma como o conteúdo é visto e a relação professor e aluno. Então, espero você no próximo bloco. Nós vamos fazer as aulas blocadas, tá bom? Aulas curtas para que você não canse, para que você fique preso ao conteúdo e aí faça uma pausa, toma água, toma um café e volte a estudar comigo aqui no Espaço Pedagógico. Então, vamos lá para o próximo bloco. Espero vocês. Eu vou abordar no próximo bloco, gente. No próximo bloco, eu vou abordar com vocês a tendência pedagógica tradicional. Vou abordar o papel da escola, como os conteúdos de ensino são vistos, bem como também os métodos de ensino e a relação professor-aluno. Espero você. Até mais!